Olá, estarei apresentando agora o meu trabalho de socialização. O meu nome é José Lima Souza, disciplina Estágio Curricular Obrigatório, área de concentração Ensino de Língua Inglesa, programa de extensão Metodologias e Estratégias de Ensino e Aprendizagem, projeto de extensão Práticas Virtuais de Contação de Histórias, produto virtual. Sem produto virtual não foi preciso. Tema: Práticas Virtuais de Contação de Histórias, Lendas de São Luís do Maranhão. Justificativa: o trabalho tem por foco desenvolver a leitura e a escrita através de contação de histórias, utilizando como base as lendas locais. Incentivar o ler e o escrever como histórias em contos de sala de aula, nesse caso, abordando como forma de aprendizagem cultural as histórias locais. Mostrar a necessidade de priorizar as melhores formas de ensinar por meio de métodos, usando atividades voltadas a diferentes circunstâncias e situações vividas em sala de aula. Objetivos: desenvolver o hábito da leitura, compreensão e produção escrita através de gêneros textuais, lendas. Promover momentos de leitura no espaço da sala de aula. Identificar aspectos e características das lendas de São Luís do Maranhão. Conhecer e valorizar as lendas maranhenses. A fundamentação teórica. A leitura transmite prazer e enriquecimento cultural, por isso formar leitores através de histórias é de fato importante para o desenvolvimento do aluno e da instituição escolar. Portanto, o trabalho ele foi aqui fundamentado por autores conceituados e retratam bem essa ideia de trabalhar em sala de aula histórias, né? Porque muitas vezes ele trabalha muitas possibilidades, né? Então, a gente dá esse contar história aos alunos como um maior interesse da leitura, porque muitos alunos se interessam por historinhas, e contando histórias, isso vai desenvolver no aluno o hábito de querer aprender cada vez mais. Abramovich ele vai dizer assim, é importante para a formação de qualquer criança ouvir muitas e muitas histórias. Escutá-las é o início da aprendizagem para ser um leitor. Isso é ter um caminho absolutamente infinito de descoberta e de compreensão do mundo. Então, essa é a ideia desse autor, que dá essa possibilidade do aluno aprender através de escutar, de ouvir histórias em sala de aula. Porque, na verdade, as histórias, elas proporcionam aos alunos o gosto pela leitura, né? Com o passar do tempo, eles vão sendo atraídos por esse gosto de ler, de escrever através das histórias. Então, as histórias provocam esse encantamento, né, pela leitura. Por isso, eles precisam ser trabalhados em sala de aula, principalmente com alunos que têm essas dificuldades de ler, de aprender algo que ele quer para a sua vida. Então, para que possam viajar no mundo da imaginação. Então, o hábito de ouvir história pode despertar o incentivo no aluno, né? Esse incentivo de desenho, do canto, do cantar, do teatro, do ler, do escrever. Então, isso é de suma importância para o aprendizado do aluno. Continuando a fundamentação teórica, a gente vê também a questão das lendas como prioridade aqui nessas histórias. Então, as lendas, por mais que sejam vistas como histórias ou narrativas populares, são encaradas por muitos como vestígios ou documentos concretos para o enriquecimento da história cultural do povo. Portanto, é importante entender
que as lendas não são somente como contos inventados sem qualquer motivo, né? E sim com uma grande relevância, como objetivos compreendidos a partir de estudos, né? Dos seus contextos históricos, dos momentos que foram evidenciados. De acordo com a definição de lenda, Bayard ele vai conceituar. Lenda é um conjunto no qual a ação maravilhosa se localiza com gratidão. Os personagens são precisos e definidos. As ações se fundamentam em fatos históricos conhecidos e tudo parece ser desenrolar de maneira positiva. Frequentemente, a história é deformada pela imaginação popular. Então, as pessoas imaginam a história. Então, o estudante, a criança, percebe essa história que é contada e ele vai imaginar de várias formas. E essa forma que ele imagina atrai ele a atenção. E é por isso que as lendas, como também outros tipos também de contos, podem também influenciar o aluno a ler. Porque, na verdade, as lendas elas fazem parte dessa herança local de acordo com cada região, né? Onde é sempre enriquecida através de divulgações, de eventos culturais, tornando cada vez mais enraizada na memória de um povo, né? Na memória da criança, enfim. Então, isso é de suma importância para o desenvolvimento do hábito de ler da criança. A metodologia, o estágio foi desenvolvido de forma virtual. A gente vai analisar aqui algumas pontos necessários aqui, apresentando o quê? As seguintes etapas. O projeto de estágio, que foi desenvolvido através de temas, né? Por exemplo, as práticas virtuais de contação de história, que foi elaborada a partir de um programa, que foi a metodologia, né? E estratégia de ensino e de aprendizagem. Então, além dos projetos de estágio, teve também os planos de aula, que mais na frente você vai ver direitinho a respeito dos planos. Um relatório de observação virtual, o peito de estágio e a socialização. Foram apresentados também em anexo os planos de aula, sendo 5 planos do ensino fundamental e 5 planos do ensino médio. O presente projeto teve como método uma pesquisa bibliográfica, utilizando autores conceituados na área. O método aqui abordado é de caráter qualitativo, objetivando apresentar o presente projeto, que tem como objetivo mostrar aos alunos a importância de aprender a ler e a escrever por meio de histórias lendárias de São Luís do Maranhão. Então, essas são algumas das metodologias utilizadas para o desenvolvimento desse trabalho. A partir desse foco, levar o aluno a entender, a aprender aquilo que ele está, que a problemática foi identificada. Então, através de tudo isso, o aluno poderá aprender, poderá desenvolver através desse projeto, né? Através desse método que é o ensinar através de histórias em sala de aula, priorizando aqui as lendas. Aqui, nesse caso, eu estou focalizando somente as lendas de São Luís do Maranhão. Observação virtual. A observação virtual foi realizada de forma virtual, nesse caso, na escola Roversão de Moraes Neto. Essa escola ela era a única escola que trabalha o ensino médio na cidade. Então, ela é uma escola que atende os anos finais do ensino fundamental, como também o ensino médio. É uma escola que ela é composta 8 salas de aula, tendo 471 estudantes nos 2 turnos, no matutino e vespertino. O quadro de funcionário é composto por 14 professores, 2 secretários, um supervisor, um diretor, 11 funcionários de serviços gerais e 4 vigias. Então, os professores possuem formação na educação superior, curso de pedagogia ou outros cursos específicos. Todos os outros funcionários já têm certa experiência na área.
O IDEB da instituição é 4,0 e o IDEB da cidade 4,8. Os planos de aula. Os planos de aula, eles foram desenvolvidos, foram elaborados de acordo com a proposta pensada e também atribuída diretamente a um problema levantado, que são as dificuldades da leitura e escrita do aluno. Portanto, eles foram criados, desenvolvidos, colocando em si a problemática, pegando os pontos específicos do qual estava para ser atendido, para ser colocado nessa aprendizagem, que era justamente a escrita e a leitura. Colocando aqui alguns conteúdos de língua inglesa, envolvendo aí essa problemática que era preciso, através desses planos de aula. Aí foram elaborados, a partir de então, como já foi falado, 10 planos de aula, sendo 5 planos de ensino fundamental e 5 planos do ensino médio. Então, os planos foram organizados de acordo com a estrutura do template: nome da escola, nome do diretor, turma, disciplina, tema, objetivos, habilidades, recursos, materiais desenvolvidos, procedimento metodológico, avaliação e referência. Então, todos essas etapas aí, elas foram elaboradas exatamente para essa finalidade. Elas foram devidamente elaboradas para facilitar o desenvolvimento das aulas, ou seja, colocando de forma ordenada e priorizando, enfim, esse processo de aprendizagem, esse processo de ensino e de aprendizagem dentro da sala de aula. Então, esses planos que foram organizados de acordo com essa estrutura aí, as turmas, as disciplinas aí, facilitaram, enfim, a esse processo do ensino para os alunos, que a dificuldade deles era exatamente essa, na questão do escrever, a questão do ler, do ouvir. Então, um plano de aula bem estruturado, bem desenvolvido, facilita o professor, como também facilita a aprendizagem do aluno. A vivência do estágio. Nesse estágio, tive algumas dificuldades, por se tratar de um estágio virtual, onde tudo é diferente, começando pela metodologia e proposta utilizada. Entretanto, a experiência foi ótima, contribuindo assim para o processo profissional da minha vida como docente. Então, foi muito difícil, tive muita dificuldade em praticamente tudo. Pedi muitas ajudas, pedi muitas informações, porque não era presencial, e sim virtual. Nesse período de pandemia, tudo foi difícil. Então, fazer um trabalho, fazer um projeto, realizar um paper de forma virtual, eu tive muito problema. Porém, aprendi muito, porque como era raro, como esse tipo de trabalho é algo difícil, então isso, por mais que não facilitou muito o desenvolvimento, porém aprendi bastante. O processo de desenvolvimento foi muito proveitoso, porque aprendemos muito na elaboração das etapas do estágio virtual e cada etapa desenvolvida considerando todas as dificuldades encontradas no estágio tiveram muito êxito. Portanto, apesar da dificuldade, tive também essa felicidade de aprender, né, a desenvolver trabalhos de forma virtual. As referências e os 2 autores que eu coloquei aqui na socialização, lembrando que foram outros autores no geral, em todo o projeto, mas eu especifiquei 2 aqui na socialização, Abramovic e Bayard, os autores aqui, que, de passagem, bem conceituados no ramo da história, de histórias, contar histórias e também de lendas. E para finalizar, quero deixar aqui uma frase que é educativa de Augusto Cury. Educar é semear com sabedoria e conhecer e colher com paciência.